A paz do Senhor Jesus, quero deixar aqui uma palavra nesta noite, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 2. A palavra do Senhor vai dizer assim: E ao terceiro dia faziam-se uma boda em Canaã, umas bodas em Canaã, da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei essas talhas, e encheram até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Louvado seja Deus. Amados irmãos, essa passagem ela é muito gloriosa, é muito conhecida, é muito ministrada acerca dessa palavra. Nós vamos compreender que Jesus ele foi convidado para um casamento, e naquela época era muito importante ter o vinho, né? Hoje a gente já não percebe muito isso nos casamentos, mas naquela época era uma tradição e tinha que ter vinho. E nós vamos compreender que nessa festa os convidados convidaram Jesus. E por ter convidado Jesus, eles não ficaram desprovidos, né? Eles não passaram vergonha, louvado seja Deus. Eles tiveram ali o socorro divino da parte do mestre, justamente porque quem precisava estar presente na festa estava, que era Jesus. E hoje nós vemos, né, uma grande dificuldade no meio do povo, até que se diz cristão. Por quê? Porque não convida o mestre a participar justamente de um ato tão glorioso que é o casamento. E nós vamos compreender que começa a viver uma vida de escassez, uma vida de dificuldade, e uma vida às vezes até de vergonha, porque nós vamos compreender aqui que a presença do mestre faz toda a diferença. Jesus, estando nessa festa, trouxe para eles alegria, trouxe provisão e também trouxe socorro divino, aleluia, da parte do Senhor. Por quê? Porque faltar vinho naquela época era vergonhoso, tinha que ter vinho. Assim como nós hoje precisamos ter Jesus na nossa vida. É tão necessário quanto naquela época ter o vinho. Por quê? Porque quando nós temos Jesus na nossa vida, na nossa história, no nosso casamento, no nosso relacionamento, nós não vamos ficar desprovidos da alegria e principalmente da provisão daquilo que às vezes aparece na nossa casa, na nossa vida. Porque por mais que os problemas apareçam, irmãos, Jesus estando presente, Ele é um Deus que Ele tem as estratégias e Ele é especialista para trabalhar na vida do homem, da mulher e principalmente no relacionamento. E nós vamos compreender aqui que o vinho naquela época era alegria, e hoje para nós o vinho significa presença, Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós vemos muitos relacionamentos frustrados e muitos relacionamentos até de aparência, louvado seja Deus, e até vivendo situações de grande dificuldade, aonde o cônjuge, tanto da parte da mulher como do homem, busca fora aquilo que era para encontrar no seu relacionamento. Louvado seja Deus. E isso tudo porque Jesus não fez parte do início e não está morando junto com essa família. Então, aqui nós vamos compreender que é importante ter Jesus no casamento e durante o processo da vida ali do casamento. E nós vamos ver que Maria, sua mãe, vai até ele e fala: acabou o vinho. Ele falou: o que é que eu tenho a ver com isso? Porque ainda não chegou a hora. Jesus estava dizendo: ainda não é o tempo de eu fazer nenhum milagre. Não é o tempo. Mas nós vamos compreender que Jesus, ele não resiste ao apelo de sua mãe. E ele também, sendo Deus e sendo homem que conhece a necessidade, sabendo que os noivos iriam passar uma situação de vergonha ali naquela festa, ele decidiu abençoar
Ele analisou ali a petição de sua mãe e a direção que ela tomou acerca de chegar até os empregados e falar: olha, prepara tudo aí, porque Jesus vai resolver. Aleluia, estou aqui parafraseando, louvado seja Deus. E foi isso que acontece. E nós vamos compreender que quando isso acontece, Jesus, ele se aproxima dessas talhas, né? Está escrito aqui de pedra. E ainda deixa claro que era mais ou menos que cabiam entre 2 ou 3 metretas, quer dizer, entre 30 e 40 litros cada uma. Então era bastante água que tinha ali, né? E Jesus chega e faz a transformação. Louvado seja Deus. E quando ele pede para levar a água ali para o mestre-sala, né? Eles provam e se admira. Eles se admiram porque percebe que é um vinho diferente, percebe que é um vinho melhor do que aquele que estava servindo. Por quê? Porque quando Jesus faz algo para a nossa vida, louvado seja Deus, ele oferece o melhor. Glória a Deus. Ele capricha, porque o nosso Deus, ele não faz nada de qualquer jeito. Ele não faz nada com muito valor. Tudo aonde Jesus coloca a mão tem muito valor e é muito bom, é muito melhor do que a terra oferece. Louvado seja Deus. E nós vamos compreender que eles ali percebem que o vinho melhor, que era para ser oferecido no início da festa, onde as pessoas já não estavam tão alegres assim, que era para oferecer o vinho pior no final da festa, onde as pessoas já não perceberiam a diferença do vinho bom, e eles ofereceram aqui o melhor vinho. Por quê? Porque Jesus é que tinha disponibilizado ali para eles a transformação da água para o vinho. E nós vamos compreender essa palavra, meus irmãos, que é necessário nós termos Jesus nas festas, que é necessário nós termos Jesus na nossa vida, no nosso dia, no nosso caminhar, no nosso relacionamento, no nosso casamento. Por quê? Porque adversidades e situações vão acontecer. Porque aqui na terra nós não estamos desprovidos de que vai acontecer alguma situação na qual nós vamos ficar sem resolver com as nossas mãos. Mas quando Jesus, aleluia, está na nossa vida e faz parte da nossa história, do nosso casamento, do nosso relacionamento, da nossa família, vai ter situações sim que vai fugir do nosso controle. Nós não vamos ter poder e controle com a nossa mão, mas sendo ele especialista em todas as áreas, ele vai chegar com a provisão. Assim como ele chegou neste casamento, aleluia, sendo convidado especial da festa, e ele realizou um milagre ali. E para Deus fazer milagres na nossa vida, na nossa história, no nosso casamento, é necessário convidar Ele para vir para dentro do nosso lar, da nossa casa, do nosso casamento. Jesus, Ele quer fazer parte da minha vida e da sua vida. Por quê? Porque só existe uma forma de nós recebermos milagre do Mestre. É quando nós convidamos Ele, aleluia, a conviver conosco, a ter um relacionamento. Glória a Deus. E tem muitas pessoas que não estão vivendo os milagres que Deus tem para colocar na vida deles, porque decidiram deixar o Mestre de lado, decidiram dar valor somente para o homem, somente para as coisas terrenas. Louvado seja Deus. Só que o Mestre nessa noite ele está dizendo: eu quero fazer um milagre na sua vida, eu quero chegar na sua história e fazer a diferença. Eu quero te ajudar nesta causa, nessa situação aonde fugiu do teu controle, aonde você não tem condição de parar o que você está fazendo e correr atrás e resolver. Porque tem situação, irmãos, que chega que não tem como a gente resolver na terra. Não tem como a gente resolver sozinho. Não tem como nem falar com os empregados ou com alguém que está na responsabilidade da sua casa. Aleluia. Assim como aqui nessa festa tinha um mestre-sala, tinha alguém responsável, mas até da mão dele fugiu o controle, porque só Jesus poderia fazer o milagre. Só Jesus poderia socorrer
ali naquele casamento. E o mestre nessa noite ele te diz: é só eu que posso mexer aí nessa situação. Só eu que posso entregar um milagre. Não existe outro, não existe ninguém aqui na terra que pode resolver. Porque Jesus, ele conhece a minha e a sua necessidade. E aqui ele olhou para a festa, ele olhou para os noivos e viu que ninguém ali, os homens que estavam ali, os humanos que estavam ali naquela festa, não teriam condição de trazer e colocar na mesa ali do mestre Sala um vinho com excelência. Ninguém ali teria condição de fazer a transformação da água no vinho. Louvado seja Deus. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite com esta palavra? Eu tenho o poder de mudar, de fazer aquele que não crê passar a crer. Eu tenho o poder de transformar a vida daquele que está vivendo fora dos meus da minha palavra, fora da minha vontade, fora daquilo que tem que viver. Eu tenho o poder de tirar do mundo das drogas, eu tenho o poder de tirar do mundo da corrupção, eu tenho o poder de mudar a mentalidade humana, eu tenho o poder de transformar a vida do homem. Jesus, ele não tem só poder de tocar na água e fazer com que ela se torne vinho, mas ele tem todo o poder de mudar a história, o pensamento, o sentimento. É ele que abre a visão e o entendimento do homem, aleluia, através do Espírito Santo. Então Deus nesta palavra, ele está dizendo assim para nós, que é ele que pode entrar com a solução nesta causa, que de repente fugiu do teu controle, que de repente você está diante do Senhor e dizendo assim: Senhor, eu vou passar vergonha, aleluia, eu vou passar vergonha nessa situação, Pai, se o Senhor não me ajudar, aleluia. Então Jesus, olhando para os noivos, olhando para a festa, olhando para os convidados, olhando para o mestre Sala, aleluia, ele decidiu operar um milagre, e será assim na sua vida, será assim na sua história, porque o nosso Deus, quando nós convidamos ele a morar conosco, a estar conosco, a participar conosco do nosso cotidiano, das festas nas quais nós vamos e de tudo aquilo que nós vamos viver nessa terra, aleluia, ele não deixará que nós venhamos passar vergonha, porque ele é o Deus zeloso e ele cuida de mim e ele cuida de você. E ele te diz nesta noite: não haverá vergonha, eu vou entrar com o milagre da transformação. Em que área? Na área em que você precisa, na área em que você tem buscado, na área em que você tem me apresentado, porque eu sou Deus, aleluia, que estou contigo nesta peleja e te digo nesta noite: não haverá vergonha, aleluia, mas pelo contrário, eu vou entrar com a alegria do Espírito Santo, eu vou entrar, aleluia, enchendo todos os vasos da casa, aleluia, eu vou entrar com a provisão, eu vou entrar e você vai cantar o hino da vitória, você vai se alegrar, porque o que eu vou colocar e o que eu vou trazer para você vai ser o melhor, aleluia, porque ele é Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, se a palavra falou contigo, curta, comenta e compartilha esse vídeo. Abençoe esse canal, abençoe mais alguém que está aflito e que precisa ouvir uma direção através da palavra de Deus.